Uma vez, vou fazer mais uma oração, tá bom? Se acontecer qualquer problema, João, ou alguém aí, vocês tiram do mudo e me fala, por favor, tá bom? Tá bom? Ô, Bruno, tá habilitando a gravação aqui, só um minutinho, peraí. Beleza. Porque eu acho que todo mundo tem que dar um ok, senão não grava, não. Sério? É, ele não deixa gravar. Agora foi, foi. Meu aqui tá indicando que está gravando. Tá gravando, então. Então, beleza, pessoal. Vamos fazer mais uma oração, pedindo para Deus abençoar esse estudo. Pai querido, te agradecemos por podermos, muitos de nós, estarmos aqui ao vivo, ouvindo esse estudo da tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero convidá-los a abrirem lá em Hebreus, capítulo 9, como mostrei lá no esboço. Nós vamos fazer uma meditação em Hebreus, capítulo 9, do versículo 1 a 14. Esse é o momento que nós estamos vivendo, que tem feito muitos cristãos refletirem, né, sobre o culto, sobre a importância do culto, já que a grande maioria das igrejas tem cancelado os cultos. E de tudo que tem acontecido negativo, tem a impressão que algo positivo, certamente, é que as pessoas vão ter um maior apreço, um desejo maior de estar no culto. No entanto, eu acho que a gente deveria aproveitar esse tempo também, que nós estamos sem poder cultuar o Senhor lá na igreja, não só para entender a importância do culto, mas também para entender o que é o culto. Até porque não adianta nada quando voltarmos ao culto, estarmos muito felizes em poder cultuar a Deus, mas cultuá-lo de uma maneira que ele não quer ser adorado. Não adianta nada querer cultuar a Deus, estar muito feliz em cultuar o Senhor, sem que seja da forma como ele quer ser cultuado. Por isso que eu acho que esse é um assunto bem importante. A doutrina do culto é uma doutrina fundamental. O culto que nós prestamos a Deus reflete o Deus que nós cremos. Se nós queremos em um Deus soberano, queremos que o culto deve ser prestado não de acordo com os nossos próprios pensamentos, não de acordo com as nossas próprias impressões, mas de acordo com aquilo que ele quer, de acordo com o que ele revela na sua palavra. Só que o meu objetivo hoje não é expor de uma forma geral o que é o culto, de uma perspectiva bíblica geral. Meu objetivo é expor nesse texto aquilo que é o ponto central do culto na nova aliança. E o ponto mais importante, talvez, e fundamental do culto que prestamos a Deus em nossas próprias vidas, nas nossas casas, nos cultos devocionais, nos cultos que fazemos com amigos, com familiares, e principalmente no culto que prestamos a Deus quando encontramos toda a igreja. Então, espero que vocês tenham aberto lá, Hebreus, capítulo 9, nós vamos meditar do versículo 1 até o 14. Mas antes, deixa eu apenas trazer um pouco do contexto aqui. O autor aos Hebreus, desde o capítulo 7, ele está tratando sobre a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. Este é um assunto bem amplo, complexo, com vários detalhes importantes, mas eu quero apresentar aí apenas alguns entendimentos básicos que eu até coloquei para vocês no esboço. Quais são esses entendimentos? Em primeiro lugar, quando falo de antiga e nova aliança, pensem mais ou menos no Antigo e no Novo Testamento que vocês têm aí nas suas Bíblias, essa divisão que nós temos nas nossas Bíblias. Ô Fernando, você que entrou aí, acho que você tem que tirar o som, hein? Mas vamos lá. Qual que é a diferença da Antiga para a Nova Aliança? Eu falo mais ou menos, se vocês pensarem mais ou menos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, porque na verdade a Nova Aliança começa mesmo somente após a morte, ressurreição, ascensão de Cristo aos céus e depois o derramamento do Espírito Santo. Aí que a nova aliança começa a valer mesmo. E outro entendimento básico sobre a diferença entre as duas alianças é que não devemos pensar em alianças completamente distintas. Pois poderíamos até talvez de uma forma melhor falar em duas dispensações da mesma aliança.
Pois tanto no Antigo como no Novo Testamento, as pessoas eram salvas através da graça de Deus. Então são dispensações diferentes da aliança que Deus fez para nos salvar, a aliança da graça, da salvação pela graça. E em terceiro lugar, a diferença principal que existe entre estas alianças, entre essas dispensações, é a seguinte, que na antiga aliança, todas as coisas que aconteciam ali, as cerimônias, os utensílios do templo, os sacerdotes, os profetas, todas aquelas coisas tinham o propósito de apontar para um Messias que ainda viria, que ainda não tinha vindo salvar, mas que viria. Já na nova aliança, nós não pensamos em algo que vai ainda acontecer, mas a nova aliança aponta para algo que já aconteceu, para o Messias que já veio, já nos salvou. Essa é a grande diferença. E lá em Hebreus, no capítulo 8, versículo 5, o autor coloca essa diferença de uma forma, usando um linguajar que nos ajuda a entender, quando ele fala assim, lá em Hebreus capítulo 8, versículo 5, ele diz assim, falando sobre a antiga aliança, os sacerdotes da antiga aliança, ele diz assim, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Ou seja, ele fala dos utensílios, de tudo da antiga aliança, como sendo... Só um segundo. Como se referindo a algo que são sombras e que são figuras. Como entender essa linguagem de sombra e figura? Pensa numa sombra. Se você vê a sombra de uma pessoa, por exemplo, perto de você, a sombra ela não tem uma substância assim, você não consegue tocar na sombra, mas quando você vê a sombra, você consegue entender algumas coisas. Por exemplo, você consegue entender que a pessoa está perto. Você consegue, por exemplo, talvez pelo tamanho do cabelo, saber se é um homem, se é uma mulher, pela silhueta. Você consegue ter noção de algumas coisas, mas você é muito limitado, porque você não consegue ver a cor, não consegue ver a substância, sem tocar naquilo ali. Então, o Antigo Testamento era como sombra apontando para a vinda desse Cristo, como que você está vendo apenas a sombra de Jesus, mas não ainda o Cristo mesmo. Mas o Antigo Testamento, na Antiga Aliança, os elementos de culto, etc., eram também como figuras. A figura ela tem uma substância. Existiam coisas materiais que as pessoas podiam ver, podiam encostar. No entanto, não era o próprio Cristo, eram apenas objetos, estruturas, elementos que apontavam para o Cristo que viria. Em resumo, basicamente isso que a gente tem que entender. Todo o Antigo Testamento apontava para o Cristo que veio. E agora na Nova Aliança ele já veio. Então nós não temos apenas sombras e figuras, mas nós temos a realidade. Aí tendo isso em vista, eu queria convidar então para que a gente lesse esses versículos e meditar um pouco sobre o culto, essa diferença do culto na Antiga e na Nova Aliança. Até coloquei um esboço aí, que talvez facilite você acompanhar a exposição do texto. Dos versículos 1 a 10, o autor dos Hebreus está falando sobre o culto na Antiga Aliança. Até o versículo 5, ele fala aí do tabernáculo, dos utensílios que tinha no templo, que serviam para o culto. A partir do versículo 6 até o 10, aí ele já fala de como eram esses serviços, o que os sacerdotes faziam, e ele já vai mostrar as limitações do culto na Antiga Aliança. Para, em contraste, aí depois nos versículos 11 a 14, mostrar que o culto na Nova Aliança já tem em vista a realidade. Porque nós já temos um perfeito sumo sacerdote. Nós já temos um tabernáculo não terreno, mas um tabernáculo celestial. A Nova Aliança diz respeito não apenas à purificação externa, mas à purificação interna. Agora, nós não temos limites mais, essas limitações do Antigo Testamento, para podermos cultuar a Deus diante da presença. É isso mais ou menos que nós vamos ver. Então, primeiro versículo diz assim, Hebreus capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Nota o que ele está dizendo nesse primeiro versículo aí. Como disse, a nova aliança ela não é totalmente diferente da antiga aliança. Na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, as pessoas também podiam cultuar a Deus. Tanto que ele fala aí, ó, também tinha preceitos de serviço sagrado. O que é o serviço sagrado? É o culto. Eles cultuavam a Deus através de um santuário terrestre, através de todos aqueles utensílios, através dos sacerdotes. Como que funcionava o culto no Antigo Testamento? A partir do versículo 12 ele vai explicar melhor. Olha só. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Nota então que ele começa a falar do lugar do culto,
e dos objetos que serviam aí para o culto, que eram utilizados para o culto ao Senhor. E aqui está um ponto importante. Eu queria explicar para os irmãos o que são esses objetos, mas não apenas o que eles são, para o que eles serviam na Antiga Aliança. Isso é importante porque talvez vocês já tenham ouvido falar que lá no Antigo Testamento, ou até lido na Bíblia, tinha lá o candelabro, tinha o altar, tinha os pães, a mesa lá no tabernáculo. Mas qual que é o sentido dessas coisas? Por que tinha tudo isso ali no contexto da Antiga Aliança? Aí eu coloquei no esboço, se vocês tiverem aí no celular ou tiverem imprimido, uma imagem que vai ajudar a entender, porque é uma imagem do tabernáculo, com estes elementos que o autor aos Hebreus cita aí. Se você tiver o esboço, você abre aí nesta imagem. Olha só. Em primeiro lugar, no versículo 2, ele fala do tabernáculo. O que é o tabernáculo? Tabernáculo é um protótipo que Deus mostrou para Moisés, para ser construído, que reflete, que é como se fosse um protótipo mesmo, de onde Deus habita nos céus. A Bíblia nos ensina que o lugar da habitação de Deus é os céus. E que Deus mostrou para Moisés este lugar para que ele criasse na terra um tabernáculo, um protótipo disso, para mostrar o que para o povo? A presença de Deus no meio deles. Que ele habitava, ele tabernaculava junto com aquelas pessoas. E aí o texto diz assim, ele fala do tabernáculo e fala do tabernáculo dividido em duas partes. No versículo 2, se você olhar na sua Bíblia, ele fala da parte anterior, e lá no final do versículo, que se chama Santo Lugar. Ou seja, já é um lugar santo, separado, mas não é o lugar santíssimo, o Santo dos Santos. E o autor dos Hebreus não fala aqui da parte exterior do tabernáculo, onde ficava o altar, onde ficava a bacia, ele fala da parte interior apenas. E o que tinha nessa primeira parte, na parte anterior, antes do Santo dos Santos? Ele primeiro fala do candeeiro. Acho que talvez até seria melhor traduzido por um candelabro. É como se fosse um castiçal com várias hastes assim para serem colocadas velas. Qual que é a ideia do candeeiro, ou deste candelabro ali no culto que eles prestavam na Antiga Aliança? O Antigo Testamento fala muito de Deus como sendo a luz que ilumina o coração, que ilumina o caminho. O Antigo Testamento fala muito da palavra de Deus como sendo a luz que ilumina os nossos caminhos, que ilumina os nossos corações. Então, o candeeiro apontava para essa ideia de que, estando ali, diante da presença de Deus, os seus corações, suas mentes seriam iluminados pela sua palavra. Depois o texto fala ainda no versículo 2 da mesa. Qual que é a importância da mesa nesse contexto? Pensem só. Qual que é um dos lugares melhores da sua casa? Imagino que um dos melhores lugares, pelo menos na minha casa, é a mesa. Por quê? Porque é onde nós podemos sentar, conversar com a nossa família, comer juntos. Quando chamamos nossos amigos, chamamos irmãos, é um lugar de comunhão. E é exatamente, eu assim creio, essa ideia na Antiga Aliança. Tinha uma mesa ali para denotar que as pessoas podiam então se sentar para ter comunhão com Deus, neste culto que era prestado naquele contexto. E na mesa tinha ali, como o texto diz, a exposição dos pães. Tinham pães chamados pães da proposição. Por que pães? Para denotar algo que o Antigo Testamento nos ensina também muito claramente. Que Deus, ele é o nosso sustento, assim como o pão alimenta o corpo, Deus sustenta as nossas vidas, sustenta as nossas almas. Vocês conseguem perceber, então, como que todos esses elementos tinham uma ideia de culto e de entendimento dessa comunhão que você tem com Deus? Aí o versículo 3 continua falando, olha só, agora da segunda parte. Versículo 3, capítulo 9, versículo 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Agora sim, a parte de trás é o Santíssimo Lugar. No Santo Lugar, apenas os sacerdotes, mas o Santo dos Santos, como veremos depois, apenas um sacerdote uma vez por ano. E como vocês vão ver nesses versículos, tudo que tinha nesse Santo dos Santos era de ouro. Por que de ouro? Porque o ouro, em primeiro lugar, ele é muito valioso, ele tem propriedades raras e valiosas. Inclusive, o ouro, por muito tempo, ele serviu como o lastro, né, como o valor em si das notas, das moedas. Até 1971, se você tivesse dólares, você podia ir lá no Fort Knox, nos Estados Unidos, e trocar seus dólares por ouro. Por quê? Porque os dólares eram lastreados a ouro. O papel não tem valor algum, mas o valor dele está no ouro que estava guardado lá. Infelizmente, depois do dia
15 de agosto, se eu não me engano, quando o presidente Nixon disse que os Estados Unidos não mais converteriam os dólares em ouro. O dinheiro que hoje a gente tem em mãos, o laço dele é baseado apenas em decisões políticas. Não tem tanto laço assim, na verdade. Mas, enfim, o que eu quero mostrar é que o ouro, ele tem propriedades de valor. Por que as coisas ali eram de ouro? Porque essas coisas, esses objetos ali, eram muito importantes. Eram valiosíssimos. Porque representavam o culto e a presença de Deus, as pessoas chegando diante da presença de Deus. O ouro ali servia como uma figura apontando para a glória do Senhor. É claro que Deus não pode se comparar a nada, mas já que tinham que ser feitos objetos para representar, para ajudar o povo no culto, esses objetos eram feitos com o que havia de mais precioso. Eram feitos com ouro. E olha só, quais são esses objetos? A partir aí do versículo 4. Objetos que estavam no Santo dos Santos. Versículo 4. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro. Olha só, já começa falando primeiro de um altar de ouro para o incenso. Para ser mais específico, esse altar do incenso, ele não ficava no Santo dos Santos, ele ficava no santo lugar. Aí você pode pensar assim, será que o autor dos Hebreus errou colocando esse altar de ouro do incenso dentro do Santo Santo? Se você olhar lá no Antigo Testamento, vai ver que ele ficava na parte anterior. No entanto, nos rituais de culto que eram oferecidos a Deus, o que o sacerdote fazia? Ele pegava o incenso no santo lugar e entrava com este incenso, com aquelas brasas e aquele incenso queimando diante do Santo dos Santos. Eu acho que o autor dos Hebreus tem isso em mente. Que aquelas orações, por que um incenso? Porque eram as orações que eram oferecidas diante de Deus. O livro de Apocalipse compara as orações dos santos com o incenso que é levado a Deus. Mas notem mais um elemento de culto aí. Por que entrava com incenso diante dos Santos Santos? Era a oração das pessoas entrando para dentro da presença de Deus. E depois ele fala da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, mais do que representar a presença de Deus no meio do povo, era um lembrete, era uma lembrança para que eles compreendessem que Deus de todos os povos da terra tinha escolhido fazer uma aliança com eles. É por isso que essa era a importância da Arca da Aliança. Falou assim, olha, vocês são meu povo, vocês são o povo da minha aliança. Eu estou com vocês. A Arca da Aliança, olha aí o versículo 4, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna. A Arca da Aliança era constituída de uma urna de ouro. E o que tinha dentro da urna? O que tinha dentro lá da Arca da Aliança? Em primeiro lugar, o maná. Por que o maná? Porque o maná era a prova do cuidado e da misericórdia de Deus nos dias difíceis do deserto, para que eles não se esquecessem que Deus diariamente cuidou deles enquanto estavam no deserto. Foi misericordioso, foi gracioso com eles. Além do maná, tinha o bordão de Arão. Por que o bordão de Arão? O bordão de Arão que floresceu. Arão foi o primeiro dos sacerdotes. O bordão dele foi o bordão que foi escolhido para que a sua descendência fossem de sacerdotes. E essa ideia que, por isso é tão importante esse bordão, porque representa aqui o sacerdócio, pelo qual o povo tinha acesso à presença de Deus e poderia cultuar ao Senhor. E além do maná e do bordão de Arão, uma terceira coisa, as tábuas da aliança. Aqui são chamadas tábuas da aliança, o que outros lugares são chamadas as tábuas da lei, ou as tábuas da palavra, das 10 palavras. São os 10 mandamentos que como nós temos estudado lá na igreja. Que representavam claramente a vontade de Deus para o povo. Por isso as tábuas da aliança eram tão fortes, porque revelavam qual que é a vontade de Deus para aquelas pessoas. Era aquilo que estava revelado nas tábuas da aliança. Versículo 5. E sobre ela, ou seja, sobre essa urna, na Arca da Aliança, os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. O propiciatório era o lugar onde eram oferecidos os sacrifícios, as ofertas, os incensos. O propiciatório é como se fosse o estrado dos pés de Deus, como se ele estivesse sentado lá nos céus, em um alto e sublime trono, e os seus pés estivessem repousados sobre aquele propiciatório onde eram entregues ali aquelas ofertas e aqueles sacrifícios. E cobriam o propiciatório querubins de glória, eles cobriam com os braços estendidos, olhando para baixo, com a sua sombra cobrindo, até porque mesmo os querubins de glória não podiam olhar para cima, como se eles mesmos tivessem que tampar os seus rostos diante da presença de Deus. Então,
essa é a descrição que ele faz aí do Santo dos Santos. E ele termina o versículo 5 dizendo assim: dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. O propósito dele não é explicar novamente tudo aquilo que tinha lá no Antigo Testamento. Ele quer, no entanto, mostrar as limitações desse culto. As limitações que existiam quando as pessoas na Antiga Aliança iam adorar o Senhor. E ele começa a mostrar um pouco disso a partir do versículo 6. Olha só. Hebreus capítulo 9, versículo 6. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Ou seja, neste primeiro lugar, na parte anterior, que ele chamou aí de santo do lugar, os sacerdotes estavam ali toda hora, cuidando daqueles pães, acendendo as velas, cuidando daquele lugar. Apenas os sacerdotes podiam entrar neste santo lugar. E isso já nos mostra uma limitação da antiga aliança em relação à nova aliança. Lá no capítulo 11, no capítulo 8, versículo 11, do próprio livro de Hebreus, quando ele está falando sobre a nova aliança, o autor aos Hebreus ele cita uma profecia de Jeremias, quando diz assim, olha só, se você quiser, olha aí, Hebreus capítulo 8, versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, aqui falando da nova aliança, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Notem, na antiga aliança, apenas os sacerdotes tinham acesso àquilo ali, ao conhecimento, ao culto, de uma forma mais direta. Na nova aliança, não é necessário mais esses sacerdotes. Por quê? Porque todos podem ter acesso, todos podem cultuar ao Senhor diante da sua presença. Conseguem perceber, então, como que ele está querendo mostrar as limitações da antiga aliança? Agora olha no versículo 7. Mas, no segundo, agora na parte mais interior, no Santo dos Santos, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Notem que no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, de fato, diante daquilo que representava a presença de Deus, a limitação era muito maior. A limitação de culto, por quê? Porque apenas um sacerdote, só os sacerdotes tinham acesso ao santo lugar. Mas no Santo dos Santos, apenas um sacerdote e apenas uma vez por ano. Inclusive, todos os anos ele tinha que estar ali. Por que todos os anos ele tinha que estar ali? Porque não era um sacrifício perfeito. Todo ano esses sacrifícios tinham que ser renovados. E ele destaca nesse versículo 7 algo que é muito importante entendermos. Ele fala assim, olha aí, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue. Este é um aspecto da aliança que ele vai explicar melhor a partir do versículo 15 desse capítulo. O que ele vai explicar é o seguinte, para fazer uma aliança, é necessário sangue, é necessário derramamento de sangue. Tenta imaginar o culto na antiga aliança. Milhares de animais sendo sacrificados, aquela quantidade de sangue. Não sei se você consegue imaginar, mas certamente não deveria ser nada bonito, não deveria ser nada muito cheiroso. Era assim uma carnificina, vamos dizer assim. Muitos animais, milhares de animais sendo sacrificados, para deixar o pessoal do Greenpeace da época lá louco, né? Que é tanto de animal sendo sacrificado para que o culto fosse prestado ao Senhor. E com tudo isso, o que ficava óbvio? O que ficava claro para todo mundo na antiga aliança? Que para cultuar a Deus, para ter uma aliança com Ele, era necessário sangue, era necessário derramamento de muito sangue. Olha isso no capítulo 9 aí, a partir do versículo 18, como que ele ilustra a necessidade do sangue no derramamento, nesta nova aliança. Olha só, a partir do versículo 18 até o 22. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, e a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e o aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Fica óbvio, então, para todo mundo no Antigo Testamento que, para ter aliança com Deus, é necessário derramamento de sangue.
Inclusive, o verbo hebraico, que é utilizado para denotar fazer uma aliança, ou seja, o verbo fazer uma aliança, na verdade, no hebraico, é cortar uma aliança. Ou seja, quando você fazia uma aliança lá no Antigo Testamento com Deus, ou uma aliança com outras pessoas, o que você diria com aquela pessoa? Você não diria isso, vamos fazer uma aliança. Você diria assim, vamos cortar uma aliança. Porque o próprio verbo já traz esse entendimento. Era necessário derramamento, era necessário um corte para derramar o sangue. Assim foi, por exemplo, quando Deus fez uma aliança com Noé, ele teve que sacrificar animais. Quando fez com Abraão, não sei se vocês se lembram, que Abraão teve que separar vários animais, cortar ao meio, e aí Deus, através de uma tocha fumegante, passou entre aqueles animais. Ou seja, ficava muito claro, era necessário sangue. E aí, voltando agora ao texto, em Hebreus, a partir do versículo 8, olha aí o que o autor quer mostrar, para que significava, para que serviu o sacerdote entrar ali no Santo dos Santos. Olha aí, a partir do versículo 8, até o comecinho do 9. Querendo com isso, dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso uma parábola para a época presente. Ou seja, o que está querendo mostrar que toda essa cerimônia do sacerdote entrando ali, todos esses utensílios, serviam como uma parábola. Algo que quer nos trazer uma lição. Esses utensílios, o tabernáculo, o sacerdote, isso serviu uma lição para a nossa época. E qual é a lição que todas essas coisas queriam trazer? É o que diz o texto, olha aí novamente. Querido com isso dar a entender o quê? Entender o quê? Que o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ou seja, todas essas coisas são muito interessantes. Esse tabernáculo, estes pães, este altar de incenso, mas nenhuma dessas coisas serve para, de fato, abrir um caminho para o santo lugar, para a verdadeira presença de Deus. Por quê? Porque Deus não habita no tabernáculo terreno. Ter acesso a uma arca, a arca da aliança, por mais importante que seja aquilo ali, por mais sagrado que seja aquele lugar, não é o mesmo que ter acesso à presença de Deus. Eles não tinham um caminho para o santo lugar. Além disso, tem o fato de que até esse acesso, que era a um lugar que nem era o verdadeiro santo lugar, era apenas uma arca, a arca da aliança, até esse acesso era muito restrito, porque apenas um sacerdote podia entrar ali. Com tudo isso, o que o Espírito Santo queria mostrar para aquelas pessoas? Queria mostrar o seguinte: povo de Deus, nós temos todo esse tabernáculo, temos o templo, temos Santos dos Santos, tudo isso é muito impressionante. Mas vocês conseguem perceber que isso não é a presença de Deus, que nós não temos um caminho, de fato, para acesso diante da presença de Deus, estamos apenas diante de uma arca. Aí o texto continua mostrando com mais clareza ainda as limitações desse culto na antiga aliança. Olha só, a partir do continuação do versículo 9 e o versículo 10. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, Pastorzão saiu da reunião no meio da pregação. O que aconteceu, hein? Saiu no meio. Você voltou já, pastor. Voltei. Sabe o que aconteceu? Eu acho que eu mexi no meu mouse aqui sem querer e apertei para sair. Todo mundo tem que fixar você de novo aí agora. Pessoal, desculpa aí. Ao vivo tem essas dificuldades. Mas até então estava dando para ouvir? Tá. Fico num sentimento horrível aqui sem ver o pessoal. Na verdade, eu estava vendo pelo menos o João aqui, meus pais, mas é meio estranho, tá? Falar para. Vamos lá? Posso continuar? Versículo 9 aí, vou ler novamente. Hebreus 9, versículo 9 e 10. A continuação do 9 e versículo 10. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios,
embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. O que o autor dos Hebreus está mostrando? Que todas essas coisas, olha como ele diz aí no finalzinho do versículo 9, eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto a Deus. Eram apenas, como ele diz, ordenanças da carne. O que ele quer mostrar com isso? Ele vai mostrar isso, até explicar isso melhor nos próximos versículos. São ordenanças da carne porque elas purificam apenas o exterior. Era uma água que limpava o exterior. Não limpava o interior, a consciência. De fato, perdoava os pecados para que as pessoas pudessem cultuar a Deus. Pensem comigo, para vocês entenderem o que ele está querendo mostrar. Esses utensílios, o altar, o incenso, o sacrifício, todas essas coisas diziam respeito, por exemplo, à purificação. Eles falavam sobre purificação, mas não purificavam os pecados. Eles falavam sobre um acesso à presença de Deus, mas não davam de fato esse acesso à presença de Deus. Todas essas coisas falavam sobre o perdão de pecados, mas não concediam esse perdão. Falavam sobre aperfeiçoamento, sobre santificação, mas não santificavam. Eram apenas, como o autor diz, ordenanças à carne, externas, não purificavam internamente. Não é possível prestar verdadeiro culto a Deus, ter comunhão verdadeira com Ele, através de todos esses rituais e utensílios do Antigo Testamento. Por quê? O que nos impede de cultuar a Deus? Exatamente a nossa condição, os nossos pecados, a nossa iniquidade. Deus não aceita um culto que é prestado de lábios impuros. O sangue de animais não pode purificar os nossos pecados. Conseguem perceber, então, todas as limitações que existiam na Antiga Aliança? O tabernáculo, todas essas coisas de ouro deviam ser assim, muito impressionantes, até muito bonitas, mas não garantiam acesso à presença de Deus. Agora, se tinham essas limitações, qual que é a importância? Por que Deus determinou que fosse dessa maneira? Creio que tem dois pontos de muita relevância, tudo isso que aconteceu na Antiga Aliança. Em primeiro lugar, como o próprio autor disse, apontar para a necessidade de uma reforma. Ele diz isso aí no finalzinho do versículo 10. Impostas até o tempo oportuno de reforma. Mostrando que ainda era tudo limitado. E como ele disse no versículo anterior, todas essas coisas apontavam também para a necessidade de um caminho, um acesso de fato à presença de Deus que ainda não tinha se manifestado. Ou seja, de forma bem prática, tudo isso servia para quê? Para apontar para Jesus. Porque Jesus, o Messias, o Cristo, ele é essa reforma. Ele é o caminho pelo qual nós temos acesso de fato à presença de Deus. E agora que ele chegou, agora que Cristo veio, todas essas coisas, e o autor dos Hebreus quer mostrar isso para aquelas pessoas, o tabernáculo, o candelabro, o sacrifício, elas perdem o seu sentido. Porque agora nós temos a realidade. Não precisamos mais dessas sombras, não precisamos mais dessas figuras. Imagine você se tivesse com muita saudade de uma pessoa que você não vê há muito tempo, e não tivesse esses recursos como as pessoas não tinham antigamente, de poder ver através de uma imagem, etc. Você tem apenas uma foto dessa pessoa. Imagina um soldado na guerra com a foto da sua família. Eu imagino um soldado na guerra com a foto, sempre olhando aquela foto. Ele aprecia aquela foto. Aquela foto para ele é muito importante. O faz lembrar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Mas agora imagine, depois de muitos anos, esse soldado voltando para casa. Vocês acham que quando a esposa dele chegar, ele vai ficar querendo olhar para aquela figura? Vai ficar olhando para a foto? Não, ele vai deixar, talvez guardar aquela foto pela sua importância, mas ele não quer mais a foto, porque agora ele tem a realidade. Ele vai querer abraçar sua esposa, vai querer ficar com seus filhos. E é mais ou menos essa a ideia. Agora que Cristo veio, essas figuras elas perdem a sua importância, porque agora nós temos a realidade. Só que ainda assim, em segundo lugar, tentando ver a importância de tudo isso no Antigo Testamento, dessas cerimônias do culto no Antigo Testamento, todas essas coisas elas nos ajudam, elas são didáticas, por quê? Porque nos ajudam a compreender melhor o que Cristo é, o que Cristo fez. Aqui está um ponto muito importante. Eu acho que isso vai ser legal de você refletir. Talvez você não tenha refletido ainda sobre isso, mas eu quero te mostrar como que cada um desses objetos dos quais o autor aos Hebreus está falando, aponta para Jesus. Tenta lembrar aí dos objetos que nós falamos sobre ele, até se você quiser olhar naquela imagem que mandei. Primeiro falamos do tabernáculo,
que representava a presença de Deus. Jesus, ele não é um protótipo do tabernáculo celestial. Ele é o próprio Deus que habitou, ou até poderíamos dizer de uma forma bem literal, que tabernaculou entre nós. É o verbo que tabernaculou entre nós. Falamos também do candeeiro. Jesus não veio dizendo que ele era a luz do mundo, que ilumina as nossas mentes, que ilumina o nosso coração. Falamos lá dos pães. Jesus não multiplicou pães para alimentar as pessoas? Agora, principalmente, ele não veio apenas para saciar a nossa fome, ele veio para saciar a nossa fome e sede por justiça. Ele, de fato, é o nosso sustento. Nós falamos também da mesa que havia ali naquele santo lugar. Os fariseus criticavam Jesus por comer com pecadores. E é isso mesmo que ele fez. Ele veio para que nós, né, eu e você que somos pecadores, pudéssemos assentar com ele à mesa. E como disse, a mesa é símbolo de quê? De comunhão, de um tempo agradável, para que pudéssemos ter comunhão com o próprio Deus. Falamos sobre o altar para incensos. Incensos, como disse, que apontam para as orações que são levadas diante da presença de Deus. Jesus nos ensina como orar quando ele veio à Terra. E não apenas nos ensina, como ele é o nosso mediador, que leva as nossas orações diante da presença de Deus, que intercede por nós. Falamos também da Arca da Aliança. Toda a aliança de Deus estava firmada e fundamentada em Cristo Jesus. Tanto que ao inaugurar a nova aliança, ele diz assim: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele veio para testemunhar, testificar e cortar essa aliança. Falamos também do maná que estava dentro daquela urna. Jesus, ele disse que ele é o verdadeiro pão que desceu dos céus. Ele é o socorro, a misericórdia, o cuidado de Deus para um povo no deserto, para um povo em situações difíceis. Falamos também do bordão de Arão que floresceu, que apontava para o sacerdócio. Jesus é o perfeito sacerdote. Nós até vamos ver melhor o que isso significa a partir do versículo 11. Falamos das tábuas da aliança, as tábuas da lei. Jesus veio para pagar pelas nossas falhas. O nosso grande problema é que nós éramos falhos, nós desobedecemos a lei, mas Jesus veio para pagar o nosso castigo ali na cruz, o castigo que merecíamos por quebrarmos a lei de Deus. E além disso, não só pagar pela nossa dívida, mas cumprir a lei em nosso lugar. Falamos também do propiciatório, onde era propiciado os sacrifícios diante de Deus. Jesus, ele é a verdadeira propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o que eu quero mostrar com tudo isso? Que todas essas coisas apontavam para Cristo. Ele é o caminho que ainda não é bem manifestado, que o autor fala no versículo 9. Ele é a reforma do tempo oportuno que ele fala no versículo 10. E é exatamente para isso que ele vai chamar a nossa atenção a partir do versículo 11. Eu queria que vocês se esforçassem para prestar atenção nesses versículos, principalmente no versículo 11 e 12. Pelo menos para mim, tendo visto esse contraste, é um dos versículos mais maravilhosos de todas as Escrituras. Pensem nesse contraste. O culto no Antigo Testamento, como nós estávamos vendo, era extremamente limitado. As pessoas não tinham acesso ao santo lugar, muito menos ao Santo dos Santos, e até o Santo dos Santos era um lugar que nem representava de fato a presença de Deus, era apenas um tabernáculo terreno, não era o tabernáculo celestial. Era muito limitado. Pensando nesse contraste, olha o que o autor diz agora, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo. Se você olhasse no texto grego lá, acho que estaria escrito assim: aí sim, agora quando Cristo veio, aí tudo mudou. Essa é uma declaração maravilhosa. Por quê? Porque Cristo veio para mudar tudo. Ele veio para cumprir tudo o que era necessário, que estava faltando. E olha o que o texto continua dizendo. Como sumo sacerdote dos bens já realizados, ou seja, ele não está falando de promessas futuras, de algo que ainda precisa acontecer. Ele disse, está consumado. Ele fez o que era necessário para que pudéssemos cultuar o nosso Deus. Continuando aí. Mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. Ou seja, Jesus era um sacerdote, não de um tabernáculo terreno, um protótipo do tabernáculo celestial. Ele é um sacerdote, como o autor dos Hebreus mostra em outro lugar, de uma ordem diferente, de uma ordem superior. Porque ele é sacerdote lá no tabernáculo celestial, onde Deus habita de fato. Ele está lá no céu, na presença de Deus. Ele é um sacerdote que serve lá, não num tabernáculo terreno. E mais, continuando no texto aí. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. De que adiantava
o sangue de carneiros e de bodes sendo derramado? Nada, não servia para nada. Não perdoavam pecados. Apenas para apontar para este, o sangue do Deus homem, que foi derramado na cruz. Este sim, verdadeiramente purifica os nossos pecados. E aí o texto continua dizendo assim, com este sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. De uma vez. Os sacerdotes tinham que entrar todo ano. Jesus não. Uma vez era o suficiente. Não era necessário um sacrifício ser repetido. E ele não entrou, presta atenção, ele não entrou diante de uma arca, atrás de uma cortina. Ele entrou no Santo dos Santos, dos Santos, dos Santos, dos Santos, dos Santos, no Santíssimo Lugar, de fato, na presença de Deus. Quando ele morreu, aquela cortina, aquele véu foi rasgado, nós temos que entender que não é simplesmente o véu que perdeu o seu valor, que agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. Todo aquele tabernáculo, todo aquele lugar perdeu a sua importância, porque agora a gente tem acesso à presença de Deus, no verdadeiro santo lugar. E o texto termina dizendo assim, tendo, o versículo 12, né? Tendo obtido eterna redenção. Por quê? Porque Cristo entrou neste santo dos santos dos santos, no tabernáculo celestial, diante da presença de Deus, ele não entrou lá sozinho. Ele entrou comigo e com você que creem nele. Porque ele garantiu a nós, de fato, acesso à presença de Deus. Isso os versículos finais revelam melhor como que ele garantiu esse acesso. Olha só o que ele termina dizendo aí, pelo menos esse texto que nós vamos estudar hoje. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, ou seja, mais uma vez, né, este sangue de bodes e animais, eles serviam apenas para purificar quanto à carne. Como eu disse, é uma ideia externa, era apenas uma purificação externa. Lembram dos fariseus? Eles eram muito preocupados com esses rituais, com essas cerimônias. E Jesus os critica muitas vezes exatamente por preocuparem com a externalidade e não estarem preocupados com o interior. De que adianta limpar, purificar externamente? Limpar as mãos, sendo que o problema está no nosso coração, no nosso interior. Ou seja, se na antiga aliança servia apenas a parte externa, limpava a parte externa, agora olha na nova aliança, com Cristo Jesus, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Para quê? Para servirmos ao Deus vivo. Mais uma vez, o que nos impede? O que impede o homem de entrar na presença de Deus e cultuar ao Senhor? São os nossos pecados. É a nossa indignidade diante da presença dele. Mas Cristo, como o texto diz, um perfeito sacrifício sem mácula, ele purifica completamente a nossa consciência. Ele nos faz santos, ele nos faz justos. E só por causa disso, podemos servir a Deus, podemos cultuar a Deus, podemos ter comunhão com ele. Isso é algo maravilhoso. Pensa só, você pode ter consciência tranquila, sem medo nenhum, de estar diante da presença de Deus. Não por você mesmo, mas porque Cristo habilita, ele é esse caminho que te dá acesso à presença de Deus. E eu queria já concluir com 4 considerações práticas, até coloquei no esboço aí para vocês. Em primeiro lugar, destacar que esse texto está nos ensinando que só através de Jesus podemos ter acesso a Deus. Nenhuma outra religião, nenhuma outra cerimônia, sabe? Não adianta fazer meditação, não adianta fazer inúmeras coisas que as pessoas falam aí. O único acesso que temos à presença de Deus é através de Cristo Jesus. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos o seguinte, que muitas vezes nós pensamos no culto que prestamos a Deus como se fosse Deus descendo até nós para receber ali o nosso louvor. Isso não está errado necessariamente. Deus está presente quando estamos cultuando. Mas é muito mais do que isso. Porque, na verdade, Deus, o Verbo, já desceu, já fez o que era necessário ter feito, subiu, e agora que ele subiu, nós estamos com ele diante da presença de Deus. Quando cultuamos ao Senhor, não é que ele está presente no nosso meio, ele está de fato. Mas muito mais do que isso, nós estamos, através de Cristo, diante da presença de Deus nos céus. Tenta imaginar isso. Quando voltarmos lá na igreja, todo mundo estamos cultuando ao Senhor, não é que Deus está ali. O povo peregrino ali,
naquele lugar, louvando ao Senhor, está unida a Cristo diante do tabernáculo celestial, cultuando ao Senhor diante da sua presença. Em terceiro lugar, eu queria que a gente considerasse essas coisas tentando fazer um contraste. Pensa naquele tabernáculo antigo ou no templo, com ouro, com esses objetos assim que eram esculpidos de uma forma muito bem feita, coisas muito maravilhosas. Tente comparar todo aquele culto, aquele templo, aquelas coisas do Antigo Testamento, com, por exemplo, o culto que foi prestado nos primeiros dias e anos da era cristã ali, que é narrado no livro de Atos. Ou até tente comparar com o culto que nós prestamos lá na igreja. Qual é superior? Pensa só. Poderíamos, acho que até ser tentados a achar que antigamente era melhor. Por quê? Tinha um tanto de ouro, objetos maravilhosos, coisas surpreendentes, coisas impressionantes. Imaginem lá quantos objetos maravilhosos tinham ali. O problema é, por mais ouro que tivesse ali, pedras preciosas, por mais maravilhosos que fossem todos aqueles objetos, eles não serviam um propósito, que era nos levar à presença de Deus. Eles não eram eficazes para isso. Mas Cristo sim. Cristo é eficaz para nos levar diante da presença de Deus. Talvez se a gente tivesse na nossa igreja muito ouro, uma arca da aliança lá de ouro, um templo enorme de Salomão, talvez a igreja estaria cheia, igual muitas igrejas estão cheias aí pelo Brasil e pelo mundo, que fazem essas coisas assim, esplendorosas. Mas de que adianta todas essas coisas? Mesmo na simplicidade, através de Cristo Jesus, estamos diante da presença de Deus e podemos cultuá-lo ali. E por fim, eu quero lembrá-los que todo esse entendimento não diz respeito apenas ao culto que prestamos domingo, no dia do Senhor, por melhor e mais importante que seja esse momento. Esses princípios dizem respeito à nossa vida. Se estamos em Cristo, estamos sempre diante da presença de Deus. Na época da Reforma, uma expressão ficou muito famosa em latim, que é coram Deo, que significa exatamente isso, uma vida, ou estar diante da presença de Deus, ter a sua vida diante da presença de Deus. Ou seja, você está diante da presença de Deus não quando você vai na igreja apenas, mas na sua vida em particular, quando você está junto com a sua família, quando você está no seu trabalho, quando ninguém está vendo o que você faz, você está sempre diante da presença de Deus. Entenda, não é simplesmente que Deus está com você. Às vezes a gente pensa isso, Deus está comigo aqui. É mais do que isso. Vocês conseguem compreender? Não é só que Deus está aqui. Você está unido a Cristo diante da presença de Deus no tabernáculo celestial. Eu espero que isso ajude ao compreendermos essa realidade, que estamos diante da presença de Deus, que isso nos ajude a vivermos uma vida mais digna, de mais piedade, conformidade com a palavra dele. É isso que eu tinha preparado. Espero que tenha abençoado os irmãos. Eu vou fazer mais uma oração e depois eu passo a bola para o João aí. Não sei se alguma coisa mais vai ser falada. Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos porque, ainda que não estejamos em culto lá na igreja, sabemos que estamos todos unidos a Cristo, diante da tua presença nos céus. Te agradecemos pela obra maravilhosa que Cristo fez em nosso favor e que a compreensão dessa realidade, ó Deus, possa nos habilitar, nos aperfeiçoar no culto que prestamos ao Senhor. Na nossa vida, como um culto diante de Ti, ó Deus, mas principalmente quando estivermos ali na igreja, juntos para cultuarmos o Senhor. Que tenhamos essa compreensão, Pai querido. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Ô João, deu certo aí? Eu vou só desabilitar a gravação aqui, Bruno. Peraí. Tá. Mas quando caiu, deu para gravar ou não? Gravou também até você caindo e levantando. Ah.